Então vamos à palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 21 de novo. Continuando o que começamos semana passada. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o capítulo todo e vamos até o versículo 5 do capítulo 22. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário
é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, em nome de Jesus, quanta coisa extraordinária aqui, quanta coisa assombrosa, e quanta coisa para além do que a nossa mente finita consegue captar. Então agora me dá a porção do Teu Espírito, para que eu tenha a condição necessária de falar, de modo que todos entendam essas coisas sublimes. Dá a eles um coração que Te teme, para que creiam, ouvidos atentos à Tua voz, para que ouçam-no. E a todos nós, discernimento do que o Senhor está fazendo a partir disso. Mas muito mais do que apenas o entendimento dessas coisas. Dá-nos agora fé e diligência para termos uma vida firme e reta até esse dia, para sermos encontrados como vitoriosos, para que adentremos as portas desta cidade santa. No nome bendito de Jesus, o Teu Filho, em quem somos mais do que vencedores, oramos. Amém. Amém. Eu sei que esse assunto causa muita confusão. A minha mensagem de domingo passado deixou algumas pessoas com mais dúvidas, principalmente porque o que já vinham aprendendo com respeito a todas as questões que estão narradas na Bíblia a respeito do fim dos tempos. O que eu ensinei não estava de acordo com o que se tinha aprendido, ou o que eu disse era dissonante a tudo o que se tinha confabulado, juntado de informações, ou o que eu falei não estava dentro da caixinha que você já tinha preparado a respeito do entendimento das últimas coisas. Antes que me crucifiquem pensando que eu estou querendo inventar moda, eu não estou inventando moda, porque o que eu estou pregando não é meu. Eu não desenvolvi essa doutrina, não desenvolvi essa teologia, não estou trazendo nada novo para vocês. Isso que eu estou pregando para vocês é o que os servos de Deus vêm pregando há muito tempo. O problema é que uma doutrina nova a respeito das últimas coisas vem sendo infiltrada na igreja dentro de um período de algumas gerações, e nós fazemos parte dessa geração que tem sido contaminada por uma doutrina que ensina de forma equivocada a respeito das últimas coisas. Então, como nós estamos encharcados pelas informações desses últimos tempos, quando nós ouvimos as coisas que sempre foi dita, parece que essas coisas é que são as erradas, essas é que são as distoantes, as dissonantes, quando essas são as que sempre foram ditas, são as que simplesmente o texto está dizendo, são as que estão narradas e foram ensinadas desde
do tempo de João até então. Até outro dia, quando se começou a falar outras coisas. E livros e filmes começou a promulgar-se diferente. Eu, dentro em breve, vou fazer uma série de mensagens só sobre os acontecimentos do fim. Porque eu sei que acabei gerando uma curiosidade acentuada com respeito a isso. Eu pensei que não iria fazê-lo, porque dá muito trabalho, para ser sincero. Eu pensei que não ia fazer. Quando eu quis fazer isso, eu falei, vamos estudar isso na escola bíblica. E aí a gente ficou 2 anos estudando o livro do Apocalipse na escola bíblica. E o pessoal me cobra, fala, quando que nós vamos estudar isso de novo na escola bíblica, pastor? Talvez nunca mais. Talvez. Porque tem outras coisas para serem ensinadas também, né? Nem só de Apocalipse viverá o homem. Mas quando tivermos a condição, né, Pedrito, de termos classes de interesse, várias classes, módulos, como o nosso sonho para o sistema de educação da nossa igreja, aí com certeza vamos ensinar tudo o que nós pretendemos, porque teremos professores, espaço e todas as condições que pretendemos. Para agora, especificamente, cabe-me falar apenas sobre a glória da Nova Jerusalém. Esse estado futuro dos crentes e lugar que os justos desfrutarão depois da volta de Jesus e ressurreição dos mortos, julgamento e juízo, quando justos então receberão por herança aquilo que Deus lhes estava preparando. Um mundo híbrido, onde não existirá mais apenas terra e céu como coisas distintas e separadas, mas onde isso será uma coisa só, onde Deus não estará distante dos homens, quando na verdade Deus habitará junto dos homens. Deus não estará lá e nós aqui, Deus estará onde os homens estarão. Falei isso semana passada. E hoje vou falar sobre mais alguns aspectos dessa glória da Nova Jerusalém. E o primeiro dos aspectos que eu quero destacar é que ela será um lugar de alegria plena e morada de gente curada. O versículo 4 vai falar. Mas antes de começar a falar sobre essas coisas, eu gostaria de pedir um favor a vocês que estão aqui, vocês irmãos e irmãs que estão em casa também. Cada vez que eu falar uma coisa e você crer nisso que eu disser, você vai glorificar a Deus comigo. Posso ouvir um amém agora? Eu sei que nós aqui nessa igreja não temos muito hábito de glória a Deus, aleluia, não sei o quê. E eu não estou incentivando você a fazer nada forçado. Eu estou te dando uma abertura para que você faça isso toda vez que você falar, eu creio. Então a sua resposta de fé às coisas que forem ditas vai ser, glória a Deus. Ou seja, creio nisso, então que Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Para que serve esses glória a Deus aqui? Porque é impossível ouvir coisas tão assombrosas e não dar glória a Deus. Alguém vem e faz um favor para você e você fala, puxa, obrigado, ai não precisava, ai que maravilha, ai como você é uma pessoa boa. Aí eu falo assim, a Nova Jerusalém será um lugar de alegria plena e morada de gente curada. E você ouve e faz, não é possível. Se eu vier agora e falar para você assim, ó, você está doente, eu tenho um remédio. O Caco agora há pouco, antes de começar o culto, foi tomar a Novalgina dele, santa de todo final de semana. Não é Novalgina, o que é? Dipirona. A dipirona santa dele de todo final de semana. Então se ele não tivesse, eu tivesse a dipirona, e eu falasse, toma aqui a dipirona, ele, obrigado, salvou meu domingo, e etc, etc. Se eu tivesse um remédio para a sua enfermidade, você me agradeceria. Aí eu estou dizendo para vocês que a Nova Jerusalém será um lugar de alegria plena e morada de gente totalmente curada. E teve gente que só olhou e fez assim, tipo, tá bom. Ou não entendeu, ou não entendeu. Só tem essa opção. Ou não entendeu, ou não entendeu.
Não é verdade? Porque quando a gente entende e gosta de alguma coisa, a gente obrigado para Deus, é glória a Deus. Então vamos seguir, o versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Puxa vida, que coisa extraordinária. Isso aqui é a Nova Jerusalém. Vocês acham que, vez ou outra na vida, as coisas parecem que entram no eixo, não parece? Tem uma fase da vida que você não fica doente, tem uma fase na vida que você pagou as suas contas, tem uns que nunca viveram essa fase, mas vai chegar, irmão. Né? Em nome de Jesus vai chegar essa fase que você vai falar assim: nossa, eu não tenho nenhum boleto para pagar, não, eu vou agora lá no Magazine Luiza fazer uma conta, porque está se sentindo mal, está faltando alguma coisa, né? Mas lá vai ser diferente. Tem gente que não tinha conta, já comprou carro aí, ó. É que a gente é pobre, então a gente é assim, a gente gosta. Mas lá é outra coisa. Mas eu vou dizer o porquê que lá vai ser de outra forma. Porque o último inimigo que faltava ser destruído, enfim, foi destruído. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser destruído, a morte, haveria de ser destruído, mas Isaías profetizou, Isaías 25:8, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E Apocalipse 20:14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Não existirá mais morte. A morte é a coisa mais devastadora que existe. Você convive com a doença, ninguém quer ficar doente, mas quando alguém está doente e não morre, é assim, ó, ninguém quer ficar doente, aí um parente seu vai internado, quase morre, volta, está doentinho, você fala, pelo menos está em casa, está aqui, estamos tratando, estamos lutando, mas está em casa, está com a gente, porque ninguém quer perder quem ama, por mais que a gente sabe que vai para o céu, ninguém quer passar por isso. A morte é uma coisa terrível, e a Bíblia diz que seria o último inimigo a ser vencido, mas lá nós veremos esse último inimigo completamente derrotado, e não só a morte terá sido derrotada, mas todas as suas consequências. Versículo 4 diz que não haverá mais luto, ou seja, tristeza pela morte de alguém, não haverá mais pranto, que é aquele choro doído de tristeza, não haverá mais clamor, que é aquela súplica em voz alta, não haverá mais dor, que é aquela sensação penosa, aquele sofrimento. Na Nova Jerusalém, essas coisas já não existirão mais. Que coisa extraordinária. Já podia parar aqui, já ganhou tudo. Já valeu. Já está extraordinário. Mas o fim da morte é para nós um indicador do fim das primeiras coisas, é o que o versículo 4 diz. Porque a morte acabou, é o fim das primeiras coisas, ou seja, o fim da antiga ordem, de como as coisas são agora. A Nova Jerusalém é a plenitude de eis que faço novas todas as coisas. Nós vivemos dia após dia nessa terra buscando coisas novas. A música que está na minha cabeça todo dia, falamos até essa semana, né, Amanda, a respeito, está na minha cabeça todos os dias agora, essa que o Elvis cantou aqui, eu quero viver algo novo, é isso que eu quero coisas novas, e as pessoas que chegam para Cristo são nova criatura, e nós buscamos coisas novas, e precisamos, mas a plenitude disso é a Nova Jerusalém. Aqui, por mais que as coisas sejam renovadas, elas são renovadas, mas ainda falta alguma coisa. Você se torna uma nova criatura, mas ainda tem a fraqueza e pode cair. Deus traz uma renovação espiritual, mas se você não continuar buscando incansavelmente, não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não se fortalecer, daqui a pouco você fraqueja e cai também. Então, toda novidade, todo renovo, parece que é parcial aqui. Mas a novidade que haverá na Nova Jerusalém será plena, perpétua e completa. Lá na Nova Jerusalém, nós experimentaremos então de fato o que significa eis que faço novas todas as coisas. Que todas as coisas?
O ser humano será feito novo, não seremos mais como somos, você não vai ter mais a sua inclinação pecaminosa. Deixa eu falar para alguns aqui, porque alguns de vocês lutam com tentações, lutam e não vencem pecados, lutam e não vencem vícios, lutam e choram diante de Deus, porque se sentem fracos, derrotados. Na Nova Jerusalém você não terá mais essas fraquezas, porque você será refeito com um poder da parte de Deus. O corpo que você receberá será um corpo não mais corruptível, será um corpo de glória, como agora é o corpo do teu Jesus. Alguns de vocês sofrem agora por causa de enfermidades físicas, alguns de vocês estão fazendo tratamento há tanto tempo. Olha lá a bênção do nosso irmão Gilmar lá, tadinho, olha o braço do irmão ali, ó. O irmão é uma bênção, homem batalhador, homem que luta e vive, está ali, ó, a dor, e trata, e faz fisioterapia. A Nova Jerusalém não tem mais dor no braço, não tem mais dor na coluna do Alisson, não tem mais dor na perna do Adriano, não tem mais dor em qualquer lugar de qualquer um de vocês, porque lá as coisas serão completamente novas. Alguns de vocês passaram por traumas aqui agora, alguns de vocês foram violentados, foram abusados, alguns de vocês foram castigados, e a alma de vocês está derretida, dissolvida, mas lá isso não acontecerá, vocês serão plenos e completos, porque lá não haverá mais essas coisas na alma de ninguém. Que coisa extraordinária! Na Nova Jerusalém nós viveremos em plenitude emocional e física. Isaías 51:11 diz: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, o regozijo os alcançarão, e dele fugirão a dor e o gemido. Aleluia! Na Nova Jerusalém, capítulo 22, versículo 2 do Apocalipse diz: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Isso está conforme Ezequiel, que o Elvis bem citou aqui, Ezequiel 47:12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Lá nós teremos saúde física plena, seremos curados de todo trauma, de toda má lembrança, não teremos ansiedade, não teremos depressão, não seremos castigados por nada que agora nos aflige. Lá será um lugar de plenitude. Quantos de vocês agora estão sofrendo? Precisam de tratamento, precisam de ajuda. Às vezes buscam, não encontram, ou não conseguem, porque não tem recursos financeiros para ir atrás. Alguns de vocês, pela graça e bondade de Deus, têm mais recursos, conseguem pagar um plano, um convênio, e estão lutando por vocês. Outros dependem do governo, dependem de hospitais públicos, de tratamento público, não conseguem. Lá nós não precisaremos mais de hospitais públicos, porque na rua, as árvores que terão, inclusive preste atenção, não é uma árvore só. No centro de uma praça terá uma árvore, mas às margens do rio teremos tantas outras árvores da vida, que tem alimento do seu fruto, e as suas folhas são remédio para todos. Cada vez que você passar, que você puxar uma folhinha e dar uma mastigada, é saúde sobre saúde, sobre saúde, sobre saúde, sobre saúde, sobre saúde. Essa é a metáfora. Todos os que chegam ali são restaurados. Pastor, você está me dizendo que eu devo me contentar que agora eu não vou ser curado? Não, em nome de Jesus, a minha oração é para que você seja restaurado agora, que você seja abençoado no seu corpo, que você seja tocado na sua alma, em nome de Jesus Cristo. Mas se o Senhor não te curar, se acontecer dos médicos não poderem fazer nada por você aqui agora, que você mantenha o seu coração firmado nessa esperança, que quando chegar lá, você se levantará
como você nunca esteve de pé, porque lá não será como aqui, e mantenha-se firme nessa expectativa, não aqui, porque aqui, por mais que você fique bem, uma hora você fecha os seus olhos, e acabou. Os sãos e os doentes morrem nessa terra, mas na Nova Jerusalém, nem haverá doentes, e nem haverá quem morra. Aleluia. Essa coisa ali. Sabe o que é extraordinário? Lá vai ter a árvore da vida, como no paraíso, só que não vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no Éden, lá no meio do jardim, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Então tinha a possibilidade do Adão viver bem e para sempre, mas tinha a possibilidade dele dar uma escorregada e pecar, que foi o que ele fez. Não tem outra árvore lá, não tem essa árvore que o levaria ao pecado, ou nos levaria ao pecado. Sabe do que está falando isso aqui? Você pode ficar em paz, porque daquele lugar ninguém vai te tirar. Adão foi expulso do paraíso porque ele pecou, foi colocado querubins na porta do Éden, ele foi expulso de lá de dentro, e não teve mais acesso à árvore da vida. Você terá acesso para sempre, porque nunca mais você se afastará do teu Deus. Glória a Deus por isso. Tem mais, não parou aqui? Como assim? Tem mais. Lá, dentro dessa plenitude de alegria e povo curado que habitará nesse lugar, nós viveremos sem maldições. Capítulo 22, versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Qualquer maldição. Como fala qualquer, eu poderia citar todas as que a Bíblia fala, mas eu vou me ater a algumas aqui para vocês. Duas que eu tenho certeza, e uma que eu faço uma conjectura, e eu tenho liberdade no Espírito para fazer isso. A primeira, que eu tenho certeza, Gênesis 3,18, fala que por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada, e passou a produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, a terra foi colocada, a natureza foi colocada dentro de um cativeiro, de modo que as coisas são como não deveriam ser, aberrações passaram a acontecer, desordem e caos na natureza como antes não haveria de acontecer. Isso significa espinhos e abrolhos na natureza, desordem na natureza. Não haverá mais desordem na natureza, tudo será como deveria ser. Toda a natureza será liberta do seu cativeiro, porque essa é a esperança, inclusive, que Paulo fala. Paulo diz que a natureza está gemendo como que com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi colocada num cativeiro contra a vontade, por causa da vaidade dos homens. E enfim a natureza será liberta do seu cativeiro, e nós desfrutaremos disso. A natureza não se revoltará contra nada, os animais não se revoltarão, etc, etc. Pastor, está dizendo que vai ter animais e tudo mais lá? Se você gosta de animalzinho, eu não gosto de animal. Você vai gostar lá. Outra maldição lá do Gênesis, lá em Gênesis 3 ainda, fala assim: do suor do teu rosto comerás o pão. Faz parte das maldições. Quando Adão peca, Deus diz: a partir de agora, do suor do teu rosto você vai comer o pão. Não haverá mais maldições. Significa que não haverá mais trabalho? Não. Significa que o trabalho não será mais penoso. O trabalho será redimido, porque trabalho é uma bênção. Trabalhar é cooperar com Deus. Trabalhar é ser agente de Deus na construção de coisas. Nós trabalharemos na Nova Jerusalém, nós seremos úteis na Nova Jerusalém, mas o trabalho não vai ser uma tristeza, uma dor. Tem gente que vai trabalhar e acorda para trabalhar e fala: ai, que tristeza. Tem gente que fala: ai, que tristeza para trabalhar, porque o lugar de trabalho é horrível, é oprimido, ganha mal, chefe ruim, gente ruim que trabalha lá junto, serviço horroroso, com péssimas condições de trabalho. Tem gente que acorda e fala: ai, tem que trabalhar porque é preguiçoso mesmo.
Vai ser pobre o resto da vida você. E não adianta querer lutar que não vai deixar de ser pobre, porque preguiçoso não deixa de ser pobre. Pastor já está me amaldiçoando? Não, você já está buscando a maldição, porque você é preguiçoso. E ser preguiçoso é cavar buraco de maldição. Aprendeu essa? Dica de prosperidade. Larga a mão de ser preguiçoso, vai aprender com a formiga. Pegou essa em casa? Ó, vamos lá. Mas aqui a minha, é uma conjectura minha. Então me permitam, em nome de Jesus, entendendo que é minha conjectura. Faz parte lá das maldições do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16. Se houver casamento e filhos na Nova Jerusalém, que a Bíblia não fala nem que sim nem que não. Não, mas fala que nós seremos como os anjos, que não se casam, não se dão casamento. Não, isso é no céu. Isso não é na Nova Jerusalém. Está falando lá no lugar onde seremos espírito. Eu estou falando no lugar onde nós teremos corpo. Onde teremos corpo não fala nada. Então não sei. Se na Nova Jerusalém casarmos ou voltarmos com quem nós éramos casados, lua de mel para sempre. Segura Nova Jerusalém. Se tiver, não percam o foco. Essa luz aqui é o sol chegando, ó. Nova Jerusalém não vai ter mais sol brilhando na minha cara. Se tiver casamento e filhos, a mulher não vai ficar à mercê do marido e não sofrerá na gravidez, porque isso faz parte da maldição. Mas a mulher agora é independente e tal. Desde que o mundo é mundo, a mulher sofre na mão do marido. Desde que começou tudo, a mulher sofre na mão do marido. Mundo patriarcal, machista e etc, e etc. Desde que o mundo é mundo, a mulher vai ser redimida em nome de Jesus. Seja para se casar ou seja para não se casar, a mulher será redimida. Irmã, você será redimida em nome de Jesus. Mais uma dentro desse ponto. Na Nova Jerusalém a vida será assim tão plena, porque esse é o resultado de uma vida completamente pertencente a Deus. O que o texto diz? Capítulo 21, versículo 3. Eles serão povos de Deus. Capítulo 21, versículo 7. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ou seja, conforme diz Hebreus 12, 22 e 23, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos. Quando fala que nós seremos filhos de Deus, que tipos de filhos nós seremos? Detalhe, quando fala a respeito de sermos filhos de Deus, a frase que Deus usa aqui, eu lhe serei Deus e ele me será filho, Deus está falando para as pessoas da Nova Jerusalém a mesma coisa que foi dita a respeito de Jesus. Quando eu li isso aqui eu assustei, eu não queria nem falar. Eu falei, não, isso aqui é pesado demais. Isso é pesado demais, porque falou a mesma coisa que falou de Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso daqui foi aplicado para Jesus, e agora Deus está falando isso sobre os remidos, sobre os que vão de morar nesse lugar. Nós receberemos isso, mas nós vamos receber esse mesmo tratamento que Jesus? Sim, a Bíblia diz que todos somos primogênitos, mas aí parece que é bagunça, porque primogênito é o primeiro. Como que todos podem ser primogênitos? Não fica uma coisa esquisita? Mas o texto que nós lemos fala isso. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Mas não é um primogênito de cada família. Os que são a igreja são os primogênitos, porque primogenitura é mais do que apenas ter nascido primeiro. Primogenitura é um lugar de honra dentro da família.
Primogenitura é aquele que está em um lugar e recebeu algo da parte da família, ou seja, um status dentro da família. É isso que significa primogenitura, é muito mais do que ter nascido primeiro. Mas aí nós nos equipararemos a Jesus, mas é o que o apóstolo Paulo também já falou, disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, partilharemos dessa herança com Cristo. A diferença de Jesus para nós é que Ele não é apenas o primogênito de Deus, mas Ele é também o unigênito de Deus. Ele é tanto o primeiro a ter nascido, como Ele é o único que foi feito de. É aqui mais complexo, porque unigênito é Deus de Deus. Nós não somos Deus de Deus, nós somos humanos que fomos feitos por Deus. Por isso somos primogênitos e não unigênitos. Vai demorar mais para explicar, então vou parar aqui, depois se precisar eu te explico com mais calma, eu tenho mais coisas. Segundo aspecto da Nova Jerusalém, estão comigo ainda, glória a Deus? A santa cidade terá a glória de Deus. Versículo 10 e versículo 11, a primeira parte dizem: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A glória e a riqueza desse mundo são estrutura e pavimento. São estrutura e pavimento de construção na Nova Jerusalém. Você prestou atenção, o versículo 11 até o versículo 21 que a gente leu, está falando assim, vai dar uma lista de pedra preciosa, de ouro, ouro que não existe na terra. É um ouro tão refinado que ele fica transparente. É uma pérola tão grande, que é uma pedra, que é uma pérola, que dá uma porta gigantesca. Os tesouros incontáveis da terra, os mais preciosos da terra, são usados para fazer fundação de muro, chão de rua de cidade, muro da cidade é feito das coisas mais preciosas. O ambiente mais simples da Nova Jerusalém é mais precioso que o lugar mais luxuoso dessa terra aqui. Nem Dubai, com todo o seu luxo, se compara a uma esquina qualquer da Nova Jerusalém. Nenhum lugar luxuoso, glorioso, rico e ostentoso dessa terra se compara com a Nova Jerusalém. E é extraordinário que todo esse luxo aparente da Nova Jerusalém não é nada, porque todo esse luxo, toda essa glória, toda essa porção de preciosidade das pedras e do ouro e de tudo isso, isso não quer dizer nada na Nova Jerusalém, porque isso é fundamento. Ouro, pedra preciosa e pérola na Nova Jerusalém é bloco, argamassa e areia. Para com isso. A gente camela para comprar um milheiro de tijolo para fazer. Vocês estão construindo, está barato? Não tá. É um sacrifício para comprar um punhadinho de coisa para construir um negócio. E lá na Nova Jerusalém, areia, pedra, bloco, argamassa, é pedra preciosa, é pérola, é ouro, são essas coisas. Porque não vale nada. A riqueza dos povos não é nada, não é nada. A glória da Nova Jerusalém, o resplendor dessa cidade, não vem do brilho das joias, não é assim, não é o sol refletindo nas riquezas e brilhando. O brilho da Nova Jerusalém, que fala o versículo 11, fala, o fulgor dessa cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, mas o fulgor dessa cidade, o brilho dessa cidade, não é por causa das pedras, o brilho é por causa da glória do próprio Deus. Olha o que o versículo 11 fala, o versículo 23, aliás, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade vai ter uma luz irradiando para
todos os lados. E o que faz ela ter essa luz toda não é o reflexo do sol nas pedras preciosas, é o próprio Deus que vai estar ali, e o Cordeiro de Deus como uma lâmpada, brilhando e emanando a sua luz para todos os cantos. Vai ser uma coisa extraordinária. A luz não vem de fora, a luz é de dentro da cidade para fora. E não vem das pedras, porque a glória do Senhor e do Cordeiro ofusca o brilho das pedras. Porque Deus, o Senhor e o Cordeiro é que de fato emanam da sua glória lá. É uma coisa extraordinária. Quando o povo de Israel andou no deserto por 40 anos, de noite, para que eles pudessem se proteger do frio, saber o que estava acontecendo e andar quando precisavam andar, Deus fez com que se manifestasse uma coluna de fogo, e eles ficavam então protegidos e iluminados. Muito mais do que aquela coluna de fogo no meio do deserto para iluminar mais de 2 milhões de pessoas, será a Nova Jerusalém, com a glória de Deus iluminando toda a terra daquele lugar. Diante da glória da Nova Jerusalém, nós vemos o muro que está sendo falado a respeito dele lá, versículo 12 ao 14, do 17 ao 21. O muro dessa cidade não serve mais para proteger a cidade. O muro serve agora para refletir a glória de Deus. O muro é mais baixo do que a cidade. E que proteção teria um muro numa cidade onde as portas não se fecham nunca? Esse muro não tem a finalidade de proteger, porque já não haverá mais perigo, já não tem mais inimigo a ser combatido, não terão invasores, nem dentro gente querendo saquear, nem fora gente querendo invadir para fazer qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa, talvez vocês não tenham notado até aqui, mas nesse momento, o diabo e todas as suas hostes malignas já terão sido derrotadas e lançados no lago de fogo e de enxofre. Não haverá mais mal no mundo, não haverá mais mal no universo, coisa alguma abominável entrará neste lugar, não haverá mais perigo. A função do muro não é proteger aquele lugar. A função do muro é refletir a glória de Deus. Veja que o brilho que está narrado, do fulgor, semelhante a jaspe cristalina no versículo 11, está sendo equiparado ao versículo 18, fala que a estrutura da muralha é de jaspe e o fulgor é de jaspe. É isso, a glória de Deus emana, reflete no muro e todos veem aquilo. De todos os lugares, todos veem. A função do muro não é proteção, a função do muro é emanar a glória de Deus, refletir a glória de Deus. As portas ficam abertas o dia inteiro naquele lugar. Mais uma coisa, que é uma coisa que eu de verdade não sei explicar, não tem detalhes, então vou falar e vou parar. Os anjos continuam interagindo no nosso mundo nessa temporada. Versículo 12, junto às portas tem 12 anjos. Mas o que os anjos vão fazer na Nova Jerusalém? Não sei. Proteger a cidade do quê? Não sei. No céu, os anjos que ficavam lá, eles assistiam diante de Deus e ficavam diante da glória dele, servindo. Alguns anjos tinham o trabalho de servir a humanidade. Não sei o que esses anjos farão, se eles continuarão servindo a humanidade, ou se eles apenas estarão lá, porque se Deus veio morar na terra, é provável que os anjos vão morar também. E aqui eu estou fazendo conjecturas. Se os anjos habitam onde Deus habita, e pelo menos os textos do Antigo Testamento mostram isso, se Deus está no céu e os anjos estão com Ele, agora Deus vem para Nova Jerusalém, provavelmente os anjos vêm também. E aí vai ser um trem muito legal. Porque daí o Alisson vai realizar vários sonhos. Cadê o Japa? Japa, pensa isso. Pensa nessa dica que eu dei. Não finge que você prestou atenção no que eu falei. Finge que você estava ouvindo o que eu falei, Alisson. Foi bonito.
Sim, claro, fala assim, ó, sim, claro. A glória da cidade santa será usufruída por gente de todo o Israel. Versículo 12 e versículo 14. Gente, presta muita atenção nisso, porque isso aqui é uma coisa que muitos de vocês acreditam errado. E sobre elas, as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Do que está falando isso? Essa cidade será usufruída por gente de todo Israel. Mas quem é Israel? Israel é o povo que mora naquela região da Palestina hoje, aquela região geográfica do Oriente Médio ali, aquele pedacinho? Não! Israel é o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Os judeus? Não, pelo amor de Deus. Israel é o povo de Deus de toda a história. Os judeus, enquanto seguiam a Deus, eram o Israel de Deus. A igreja, porque segue a Deus, crendo em Jesus Cristo, agora é o Israel de Deus. Então, no Antigo Testamento, Israel era a igreja. No Novo Testamento, a igreja é Israel. É uma linha só assim, ó. Todos são Israel os que andam com Deus. Não é Israel quem é nascido de descendência consanguínea de um povo. Israel é aquele que pela fé em Jesus se aproxima de Deus. Esse é Israel. De quem está falando aqui? Está falando de um grupinho que o Apocalipse, lá no capítulo 7, do verso 4 ao 8, e o capítulo 14, do 1 ao 5, chama de os 144 mil. Preste atenção nisso, porque tem um monte de gente que acredita errado. Porque tem um povinho batendo na porta de manhã, domingo de manhã, com a maletinha na porta da sua casa. E eles ensinam isso aqui, ensinam errado. E os crentes acreditam errado nisso aqui, ó. Porque crente não estuda a Bíblia. E aí vem qualquer um com um folhetinho, joga 2, 3 versículos na sua mão e você acredita. A totalidade do povo eleito, dos salvos de toda a história do Antigo e do Novo Testamento, no Apocalipse, são denominados por um símbolo, que é o número 144 mil. E tem gente que fala, não, 144 mil literalmente são judeus. Então, rápido, faz o exercício comigo, vai lá, Apocalipse 7, volta um pouquinho, rápido comigo. Apocalipse 7, do 4 ao 8, fala que são judeus, porque está escrito assim, ó. Então, Apocalipse 7, 4, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, tantos. Da tribo de Ruben, tantos. Da tribo de Gade, tal. Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Ah, está falando dos judeus aqui, pastor. Então, os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo. Está fácil, são eles. Ah, é? Capítulo 14, verso 1 ao 5. É literal então? Vamos lá. 14, do 1 ao 5. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha os 144 mil de novo. Ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de arpista, quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, dizendo, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Tá, então mudou a conversa aqui. Então, se 144 mil é literal, 144 mil são homens, mulheres está fora. Porque são homens castos, então são homens virgens, não pode ser mulher, não pode ter casado, e que tenha andado com Jesus, só daquela época. Não é literal, pelo amor de Deus.
Eu tento provar algumas coisas assim, pastor, mas você me bagunça tudo. Eu já provei que não é. Então fica só com isso agora. Com calma eu vou explicar para vocês. Pastor, você bagunça demais minha cabeça. Você me deixa muito confuso. 144 mil é um número bíblico para representar todos os que foram salvos na história da humanidade. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 1000 é um número bíblico que representa a totalidade de tempo. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil, é isso. Mas vamos lá, a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos, versículo 15 ao versículo 17. Qual que é o tamanho da Nova Jerusalém? É óbvio que isso aqui é metafórico, é só para vocês terem, para vocês pensarem na imensidão do negócio. Ela teria algo próximo de 2.200 quilômetros de comprimento, por 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. É algo próximo, como daqui de São Paulo até Aracaju. É uma cidade assim, desse tamanho assim, ó. Só que 250 vezes mais alta do que o Everest. Para que serve essa altura dela? Tem algumas possibilidades. Eu já vi alguém falar assim, porque talvez ela tenha andares. Vai ter gente morando para cima. Eu acho que não. Eu acho que tem mais a ver com o que as dimensões disso aqui tem a ver, ó. Eu vou complicar. Já está complicado? Então, vocês já estão na chuva, né? Vamos! E vocês pararam de dar glória a Deus. Vocês já desaprenderam, né? Eu vou tomar uma água. Dá uma tiradinha na máscara. Respira oxigênio. Vocês estão respirando só gás carbônico. Toma uma água. Fala que a cidade, ela era cúbica, quadrangular, um quadrado, cúbica. Para todo judeu entenderia essa linguagem. O cubo sempre foi o símbolo da perfeição, porque é exato, essa que é a ideia. E a ideia da Nova Jerusalém é justamente isso, o quanto ela é perfeita, ok. Mas para mim a ideia aqui está falando a respeito dessas dimensões, não só da largura, da profundidade, etc. Mas agora entra mais uma dimensão colocada aqui, e quando a gente estuda a respeito disso, a gente entende que as dimensões são facetas que sustentam a nossa percepção da realidade. É assim, ó, quando eu vejo só uma coisa assim, ó, de frente, é uma percepção. Quando eu vejo alguma coisa assim, ó, é outra percepção. Se você olhar isso só assim, ó, eu vou tentar exemplificar para vocês. Vocês olham para mim só assim, nesse sentido, ó. Vocês sabem que eu sou gordo, olhando só de frente. Mas se eu virar de lado, vocês têm certeza. Vocês têm que glorificar de pé, igreja. Porque eu estou me expondo a ridículo para exemplificar para vocês. Vocês estão entendendo isso aqui? Ó? Você está olhando isso aqui, ó, perspectiva. Ó. Você está olhando aqui, ó, uma face. Ó. Ampliou o seu conhecimento sobre a mesma porção. Só que a Nova Jerusalém, ela não é só uma questão de espaço. Lembra que a Nova Jerusalém é terra e céu junto, que eu falei isso? Então lá o negócio vai ser totalmente diferente da terra. Lá, se você nunca se informou a respeito, já começa a se informar, porque tem uns doidos estudando o negócio, e eles estão, eu acho, no meu ponto de vista, eles estão muito próximo, eles estão vendo uns lampejos do que pode ser alguma coisa próximo daquilo lá. Próximo, o lampejo, sabe um brilhinho de longe assim, ó? Uma faísca.
uns camaradas num trem chamado física quântica. Um fulgorzinho assim. Porque lá vai unir terra e céu. Não é mais só espaço e tempo. Porque agora não tem mais espaço e tempo. Agora a igreja, a Nova Jerusalém, é tanto o ambiente quanto o estado em que nós viveremos. A Nova Jerusalém não é só um lugar. A Nova Jerusalém é como nós viveremos, porque a Nova Jerusalém também somos nós. Porque nós somos a noiva do Cordeiro, não é isso que nós somos? Somos nós quem estamos sendo preparados para ser entregues a Jesus, não é? Não é uma parede. Só que ao mesmo tempo tem um lugar sendo preparado. E a questão é, lá não vai ter tempo como nós vivemos o tempo aqui, porque Deus estará lá, e Deus não habita no tempo, Deus está para além do tempo, Deus é atemporal, Deus está na eternidade. Você consegue pensar que você estará num lugar que não é lugar, e num tempo que não tem tempo? Extrapolou a nossa condição. E pastor, agora você fundiu minha cabeça. Agora é a hora do glória a Deus. Porque agora a gente começou a falar, então agora começamos a falar da Nova Jerusalém. Porque se estava tudo fácil, eu estava ruim demais. Porque as coisas que tem para lá são coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano, meu Deus. Se é para ficar fácil, vamos falar aqui de como funciona o Sumaré. Mas nós estamos falando de coisas sublimes. Nós estamos tateando aqui, irmãos, no escuro, coisa que João viu em revelação. Ele foi levado no Espírito, você lembra? Uma voz falou para ele, João, sobe aqui. Ele viu e não conseguia descrever. Ele vomita essas informações sem ter como falar. E eu estou aqui em oração, Deus, deixa eu entender esse negócio. E eu estou aqui tentando mostrar minha barriga para vocês, para exemplificar. A complexidade disso tudo, estamos falando de uma coisa para além. E a gente vai terminar isso aqui, a maioria de vocês fala assim, não entendi nada. E eu vou falar, minha intenção não era que vocês entendessem, minha intenção é só que vocês ficassem com vontade. Se alguém falar assim, ó, não, mas eu entendi um negocinho assim, ó, eu entendi que Deus vai estar lá, é verdade. Eu entendi que lá é uma cidade, mas lá sou eu, é isso aí. Eu entendi que lá é para além do tempo, isso. Lá é tão grande que não tem tamanho, isso. Vocês estão entendendo agora? Eu estou conseguindo? Aleluia. Para que eu trouxe esboço? Eu quero fazer isso agora. Puxa, eu precisei de 1 hora para chegar aqui nesse ponto. Vocês me dão mais 5 minutos? E cansa, né? O culto já é longo. Pulei um ponto. Eu preciso falar isso porque essa é a parte, para mim, a mais gloriosa. A Nova Jerusalém é uma cidade de culto. Mas lá não vai ter templo. A Nova Jerusalém é uma cidade de culto, mas lá não haverá templo. A visão que João tem do céu, no céu não tem só templo. No céu tem templo e tem arca. Está aqui no Apocalipse, acho que é o 7. Virei a página, caiu lá de cima. Mas na Nova Jerusalém não tem templo. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas se não tem templo,
as pessoas vão cultuar Deus, capítulo 21, versículo 24, os reis da terra lhe trazem sua glória, capítulo 22, versículo 3 e o 4, a primeira parte, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Claro que sim, haverá culto lá. Eu compartilhei com os pastores, com os amigos, que domingo passado estavam louvando o Senhor aqui, e eu fiquei dali, triste, e falei: pai, o Senhor vai precisar revelar um negócio para mim, porque esse pessoal, quando chegar lá na Nova Jerusalém, vai ter uma praça, e eu sei que eles vão se juntar, eles vão juntar a banda deles, e eles vão cantar louvores para o Senhor lá, e ninguém vai precisar que eu pregue mais, eu vou falar do Senhor, o Senhor vai estar aqui, eu vou ensinar o quê? Todo mundo vai saber. Eu vou precisar de um emprego novo. O Senhor precisa me dar outras coisas para fazer. Eu falei: Moisés, eu acho que eu vou correr para decorar bastante, para chegar antes dos outros lá e ser guia turístico. Aqui são as portas, essa daqui é de pérola. Aí o Moisés já me deu um banho de água fria, falou assim: vai que você estuda, está tudo errado. Mas lá prestarão culto, os reis vão levar sua glória ao Senhor. Que reis são esses, pastor? A Nova Jerusalém. Que reis são esses? Já teve uma novela com esse título, né? Só os velhos, só cabeça branca riu aí, hein? Olha lá, que rei, mas que rei sou eu, né? Que rei é esse, né? Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui o capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de sol, nem de luz, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem são esses reis que reinarão lá, e levarão o seu tributo de honra e louvor ao Senhor? Vocês. A igreja não sabe disso, os crentes não sabem disso, é que vocês não sabem mais do que isso, vocês não sabem que vocês não serão reis, vocês não sabem que agora vocês foram colocados em autoridade de reino, agora, porque isso não é uma coisa para o futuro. Se vocês entenderem, tiverem consciência dessa posição que vocês foram colocados agora, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. O mundo está como está porque a igreja não é o que tinha que ser. A igreja está ocupada com reuniões em templos, quando a igreja tinha que estar usando da sua autoridade de reino, levando para adiante todas as coisas, avançando, e o inferno tinha que estar indo para trás, atrás das portas, fugindo do ataque da igreja. A igreja que ataca, não o inferno. E aí sim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que ataca, é a igreja que ataca. Se os crentes entendessem isso, que estão agora reinando com Cristo, agora, é que na cabeça dos humanos aqui, que não tem a mente de Cristo, acha que reinar é uma coisa de gente superior. Mas quem tem a mente de Cristo sabe que reinar é servir a todos. Nós não reinamos para subjugar e ser maiores, nós reinamos para servir mais, porque no reino de Deus, os maiores são os menores. O reino de Deus é invertido, os reis não são os déspotas, os reis são aqueles que se curvam e lavam os pés, os reis são aqueles que estão a serviço de todos, não são os que estão sentados apenas, são aqueles que estão fazendo. Ou não foi isso que fez o nosso rei vindo aqui fazer tudo o que fez? A igreja está reinando agora, e nós continuaremos fazendo isso. Só que nós faremos como, eu acredito que nós faremos isso, como os anciãos, que estão descritos lá na glória, que fazem isso já no céu.
que eles estão coroados, estão assentados, tem o trono de Deus e tem os tronos dos 24 anciãos. E eles chegam-se diante do Cordeiro de Deus, e eles tiram a coroa de sua cabeça e depositam aos pés do Cordeiro. E nós faremos a mesma coisa, porque nós não somos dignos de nenhuma coroa na nossa cabeça. Nós depositaremos e prestaremos culto ao nosso Deus. Mas será que nós podemos fazer isso? Nós somos reis, mas quem presta culto à divindade não é rei, é sacerdote. Mas nós somos sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos fez sacerdotes para isso, para ministrar adoração, para levar coisas a Ele. Nós não dependemos de pessoas. Nós cantamos aqui que nós não queremos ser como foi no passado, que dependia de alguém subir um monte. Dependeram do Moisés subir o Monte Sinai para falar com Deus, enquanto o povo amedrontado ficava lá embaixo. Nós não somos desses. Nós somos aqueles que entram com ousadia por um novo e vivo caminho. Nós entramos diante de Deus e ministramos sacrifícios de louvor. Nós não ofertamos sacrifícios humanos, nós ofertamos coração, vida. É isso que nós ofertamos a Deus. E lá na glória, como sacerdotes de Deus, nós também tributaremos honra, glória e louvor para aquele que vive pelos séculos dos séculos. A glória de Deus, que no Novo Testamento é doxa e no Antigo Testamento é kabod, não será apenas um evento ocasional e restrito, será uma realidade comum que todos experimentarão. Não é apenas um líder que vai ficar com o rosto resplandecente como Moisés quando chegava diante de Deus, Êxodo 34, 35, mas toda a cidade. Quando Moisés chegou lá, ele foi lá falar com Deus, e quando ele desceu de lá, depois de ter falado com Deus, o povo assustou e fugiu de Moisés, porque o rosto do Moisés brilhava por estar na presença de Deus. Tanto que o Moisés tinha que colocar um véu no rosto, porque o povo ficou com medo daquela glória que se desvanecia. Só que não vai ser assim lá, porque lá não vai ser uma pessoa ou outra que terá o seu rosto refletindo a glória de Deus. Toda a cidade terá o fulgor da glória de Deus. Todos nós estaremos diante de Deus, adorando a Ele, prestando culto, não um ou outro, não o pastor, não o líder, não o padre, não o sacerdote, cada crente, um sacerdote, diante de Deus, e face a face com Ele, nós estaremos lá, e a glória dEle incidirá em nós, e nós refletiremos essa glória. Que coisa extraordinária que será, meu Deus do céu! Jesus, quando veio na terra, Ele mostrou um lampejo disso. Ele mostrou um lampejo do que Ele de fato é. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus, Jesus, é a lâmpada. Lâmpada é esse receptáculo e irradiador da luz. É extraordinário. Em Mateus 17, 2, fala que Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha lá, estava lá, Deus dentro de um corpo humano, Jesus estava lá. E aí Jesus transfigurou-se diante dos discípulos, meio cocum, os velhos vão lembrar, e começou a brilhar de dentro para fora, aquilo foi explodindo de dentro para fora, e o rosto de Jesus brilhou. A roupa dele brilhou. Bem, isso vai ser o normal da Nova Jerusalém. Ali foi uma coisa espetacular. Isso vai ser o normal da Nova Jerusalém. A glória de Deus, lá no passado, no lugar santíssimo, tornava todo o templo sagrado. Agora, com Deus habitando no meio do seu povo, a cidade inteira tornou-se o Santo dos Santos. O templo tinha um lugar onde Deus se manifestava, ali era o Santo dos Santos. Agora a cidade inteira é o Santo dos Santos, e por isso ela é quadrada, exatamente igual ao Santo dos Santos. Deus se manifesta naquele lugar, e nós, como sacerdotes,
chegamos para ministrar diante de Deus. E aqui eu quero fazer um ensinamento para alguns que estão esperando uma coisa acontecer. Preste atenção, a Nova Jerusalém não terá templo. Entenderam isso? Tem um monte de crente esperando a reconstrução do terceiro templo em Israel. Tem crente mandando dinheiro para reconstruir o templo em Israel. Senão Jesus não volta, porque Jesus vai reinar do templo. Furada, hein? Porque Jesus não vai reinar em templo nenhum. Não haverá templo na Nova Jerusalém. Ele mesmo é o templo. Eu estou falando, o povo está sendo enganado por um monte de baboseira, de livro, de filminho. Palavra de Deus, Bíblia, povo, Bíblia, povo. Os crentes estão aí fanáticos. Tem guerra política acontecendo por causa dessa asneira. O presidente dos Estados Unidos brigando porque a embaixada não pode ficar em Tel Aviv, tem que ficar em Israel, porque não sei o que. Ele não entendeu nada, ele acha que ele é crente. O Israel de Deus não é aquele pedaço de terra, pelo amor de Deus. O Israel de Deus é gente, Israel de Deus não é pedaço de terra. Ele não entendeu isso ainda. Ele é um burro espiritual, um burro, não conhece nada de Deus. E sabe o que é pior? Como ele é o presidente da nação mais poderosa do mundo, os crentes ficam todo babando. Ah, isso aí, olha lá, é o presidente, ele é crente, vamos seguir ele. Vai seguindo, suas ameba. Segue a palavra, pelo amor de Deus. É desse jeito que vocês vão seguir o anticristo. É desse jeito que vocês vão seguir o falso profeta. Seguindo qualquer abobrinha. Qualquer um que usa textos bíblicos para mentir para vocês. Igual o diabo tentou fazer com Jesus. Usava a Bíblia para mentir. O anticristo vai fazer isso. O falso profeta vai fazer isso. Está acontecendo agora. Esses asnos que não conhecem a Deus estão levando o povo para longe de Deus. E o gado está indo. Não sabe. É gado, não entende. Eu mando para vocês esse esboço. Eu tinha mais um ponto inteiro para falar aqui. Vou concluir. Nós vivemos num mundo de ilusão prestes a acabar. Porque o meu último ponto era o mais polêmico, então não vou falar hoje. Vivemos num mundo de ilusão que está prestes a acabar. É a Babilônia. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança é a Nova Jerusalém. Ela é uma cidade santa, projetada e executada por Deus, feita por uma vida em plenitude com Jesus. Ela é uma nova habitação de Deus, mas também será o lar das pessoas remidas. Ela será um lugar de alegria plena e morada de gente curada. Ela terá a glória de Deus. Ela é uma cidade de culto, mas nela não haverá templo. Ela será um farol para as demais nações, e por ela, enfim, o mundo viverá em perfeita harmonia. Tenha um pouco de paciência. Jesus prometeu que o tempo está próximo. Veja como você vive a sua vida, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ande em fidelidade com Jesus, seja firme no caminho com Jesus, não abandone a sua fé, não se esquive de nada, não caminhe no pecado, não abra o seu coração para coisas erradas, não deixe o mundo entrar na sua casa, não deixe o mundo entrar na sua vida, não negocie a sua santidade com outras coisas. Siga o caminho reto do Senhor. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque esses entrarão pelas portas dessa cidade. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu, mas que está vivo e que reina e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adiantamos muito o horário. Não cantaremos o louvor que estava preparado aí, tá bom? Desculpa. Não, desculpa nada. Puxa vida, tio.
Vamos orar, depois eu mando no grupo da igreja o esboço, vocês leem o último ponto é polêmico, vocês me chamam para tirar as dúvidas, tá bom? Vou orar por vocês de casa, obrigado também por estar conosco até agora, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, vamos orar? Que luz, hein? Não haverá mais essa luz, não haverá. Glória do Cordeiro. Quantos aqui estão ansiosos por essa nova Jerusalém? Esteja preparado, esteja pronto todos os dias de sua vida. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, despedi-los na tua paz, que o Senhor os guarde, que o Senhor esteja com eles, que eles sejam abençoados, que eles sejam livres de todo mal, que o Senhor preserve o coração deles íntegro, que a fé deles esteja sempre inabalável. Quando o teu Filho Jesus Cristo voltar, que nos encontre fiéis. Se quando Jesus voltar, nós estivermos dormindo, nosso corpo estiver repousando na terra, que nós estejamos nesse tempo contigo na glória e no céu, desfrutando já desse lugar sagrado, até que Ele venha e ressuscitemos, para que todos juntos habitemos essa terra de paz e de justiça. Dá-nos alegria de vermos os nossos outros familiares e amigos que não andam conosco, não comungam dessa nossa fé. Alcance-os para a Tua glória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com essa palavra eu abençoo os meus irmãos e a família deles, para a Tua glória, nesse nome bendito. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, que seja assim também com todo o povo de Deus, que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vá na paz de Jesus Cristo.